Valeu a pena. Toda lágrima, todo suor. Foi difícil, mas valeu a pena. E agora é por elas. Bom, nós viemos para Uberaba, eu tinha por volta de 13 anos de idade e nós viemos em busca de uma qualidade de vida melhor, porque lá em Brasília é tudo muito longe, tudo muito caro, custo de vida muito alto. Então a gente ia fazer faculdade e a minha mãe achou uma boa opção Uberaba, porque é uma cidade universitária, uma cidade menor. E foi uma cidade que acolheu a gente muito bem, assim. Hoje em dia, eu jamais voltaria para Brasília. Eu amo Uberaba. Eu tinha um bar em Brasília e o bar começou... Parece que eu estava cansada de mexer com bar e não gostava muito do Distrito Federal. E o sonho era vir embora aqui para Minas Gerais, para Uberaba em especial. A gente tava passando uma situação bem difícil lá em Brasília. Daí, minha mãe, não, vamos para Minas Gerais. De início a gente ia para Conceição. Ela, não, vamos para Uberaba. Cidade um pouco mais desenvolvida e tal. Daí a gente ficou um tempo na casa de uma prima dela. Na verdade, muito tempo. E essa prima dela deu um suporte, tipo assim, foi um alicerce pra gente. E aí montamos um bar aqui, o mesmo bar em Uberaba, não deu certo. Tivemos 3 assaltos na época. Parei um pouco e fiquei meio doente, com depressão. Acho que foi o motivo dos assaltos. O bar tá vindo bem, assim, com 3 meses já tava super famoso o bar e vendendo bem. Foi onde começaram os assaltos. E aí teve o primeiro assalto, teve o segundo, teve o terceiro. Graças a Deus nunca machucou ninguém, mas assim, o psicológico da minha mãe foi muito abalado nessa época. Que foi onde ela entrou em depressão. E foi uma das fases mais difíceis pra gente, porque ver a minha mãe naquela situação de depressão, de não ter ânimo de vida, de não ter vontade de fazer as coisas. E foi a fase que a gente entrou, assim, numa crise financeira muito grande. Então foi uma época muito difícil financeiramente e na depressão da minha mãe. E veio, minha mãe tentou montar loja de roupa, não dava certo. Tentou uma fábrica de água sanitária, não deu certo. E aí fiquei falida, fui trabalhar na transportadora, carregando caixa lá, de sol e chuva. E eu falava pra ela, olha, eu não posso fazer isso, o dia inteiro carregando caixa e... Só que assim, ela carregava muito peso. Então era outra coisa que me doía muito. Ver a minha mãe carregando peso, caixas e caixas. Passamos necessidade de comida lá em Brasília. Aqui também, quando eu vim de Brasília pra cá, que o bar fechou, tivemos aqueles assaltos. Tinha dia lá que não tinha o que comer, não. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente não tinha shampoo pra lavar o cabelo. E a gente falava, não, vamos lavar com sabonete, e depois a gente arruma o shampoo. Mas assim, eu sei que era uma época assim, que eu orava pra Deus todos os dias. Eu falava, Deus, eu tenho certeza que vai chegar o nosso momento. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E eu tinha fé nisso. E eu me mantive nisso. Realmente, o básico a gente não tinha. Tipo assim, zero mesmo. Foi uma fase que... bem difícil. E... assim, foi de crescimento, sabe? A gente... querendo ou não, foi, de certa forma, foi bom. Porque a gente aprende a dar valor, sabe? Em tudo. Desde um shampoo até um ovo, que seja. Meu Deus, parecia que não passava.
Inclusive teve um ano, foi um ano consecutivo, assim, todos os dias. A minha janta e a da minha irmã era um miojo. E tava tudo certo também, porque a gente, sabe, é uma lembrança que a gente guarda até com carinho. A gente fazia o miojo e assistia Pica-Pau. Então, ficaram coisas boas também. E eu lembro da minha mãe falar, Satie, eu sei cozinhar. Eu tô andando por Uberaba, eu vejo que não tem assim um restaurante com uma comida de qualidade, com um preço justo. E eu tenho certeza que se a gente montar um restaurante, vai dar certo. Se a gente montar, se a gente conseguir vender tantas refeições por dia, a gente vai tirar 3 mil por mês. Era o que a gente queria de início. E era assim, é o suficiente. Até que teve um belo dia que ela falou, eu quero abrir um lugar para poder receber as pessoas e servir a minha comida. Vamos montar um restaurante. Uberaba tem campo para restaurante. Eu cozinho desde criança, eu falava com minha filha, mamãe cozinha desde criança. Então vamos montar o restaurante que vai dar certo. Estamos com a faca e o queijo na mão, eu falava isso para elas, né? E essa tia, a Daniela, mais preocupada, mãe, fica quieta na transportadora. Eu, não, vamos tentar. Se fizer 30 refeições diárias, a gente dá para viver legal. Aí eu já desanimada, falava, mãe, mais um negócio, mais uma coisa que não vai dar certo. Mas enfim, vamos tentar. Aí começou. Primeiro dia. Só nós 3. Nós fizemos panfletinhos e elas foram aqui pro semáforo do supermercado na esquina. Aí distribuía todos os dias os panfletinhos, né? Aí a gente distribuía panfleto, corria no restaurante e falava, mãe, e aí, chegou cliente? Aí ela falava, não, ainda não. Aí a gente voltava, distribuía mais panfleto e voltava. Enfim, no primeiro dia já deu cliente. Foram 4 dias de panfletagem, foi a partir do primeiro dia. E no 4º dia, as 5 mesas já não estavam mais comportando. No 4º dia eu já pedi, para, não dá mais pra... A gente não tá dando conta mais de atender, para de distribuir panfleto, já não pôde fazer mais propaganda, no 4º dia. Então era assim, era o giro ali do Marmitex e mais das mesas, e a gente tinha só o horário de almoço, então a gente já começou a correr para conseguir atender mais gente. E tinha 12 pratos, não é prato não, prato mesmo. E os talheres lá, o cliente às vezes tinha que ocupar o prato correndo. Foi por aí que nós começamos. E ficavam na sala mesmo de casa, porque como a gente não tinha local para montar o restaurante e também não tinha dinheiro para alocar um lugar para poder montar o restaurante, a gente decidiu fazer dentro de casa mesmo. Então, a cozinha da nossa casa era a cozinha do restaurante, a sala, que antigamente era nossa, virou o salão onde ficavam as mesas e o fogão a lenha ficava na parte da frente do restaurante, que é bem na hora que você entrava na porta, você já dava de cara com o fogão a lenha. Dentro de casa, eu e as meninas quebramos a parede, emendou o quarto com a sala, eu e ela, não tinha dinheiro nem para pagar o pedreiro. A gente ia para a escola, estudava de manhã, daí já chegava, já começava a ajudar a preparar o almoço, nossa mãe já tinha começado, então a gente ficava mais por conta do atendimento. Servir mesa, ficava no caixa também. Aí acabava o expediente, a gente ajudava a lavar as panelas, limpar o restaurante, para preparar para o outro dia. E aí o que nós fizemos? Começamos um pouquinho, eu comprava um pacote de arroz à tarde para fazer amanhã. E todos os dias eu ia no supermercado, todos os dias, comprava bem pouquinho. Era 1 quilo de cenoura, 1 de jiló e era assim. As carnes comprava no açougue, um pouco fiado. Teve um amigo nosso aí que ajudou demais as carnes, porque ele entregava carne na época. Vendeu para nós muito fiado, mas sempre pagando direitinho. Aí como foi muito movimento desde o início, rapidinho nós já foi pagando tudo. Acho que 4, 5 meses já compramos um carro, 0. Muito serviço até hoje. Trabalho assim, terra já. Aí foi tomando uma proporção além do que a gente estava esperando, em muito pouco tempo. A gente começou a comprar umas mesas de plástico, colocava na garagem. Por isso que eu pus a nossa casa, porque era a nossa casa, era alugado, era em frente aqui. Quando eu tinha acho que 2 anos e meio, 3, a dona da casa pediu a casa, eu fiquei meio desesperada.
E aí alguém falou, olha, aquele terreno ele tá para vender. Eu falei, nunca ouvi falar. E depois desse 1 ano, por Deus, chegou uma moça e falou, ó, tem uma casa vendendo nessa mesma rua, vocês têm interesse? Daí a gente correu atrás, foi atrás de financiamento e tudo, até que a gente conseguiu e comprou essa casa onde é a nossa casa hoje em dia. Compramos aqui e tá aqui, até hoje. E aí a gente foi crescendo numa proporção que a gente nunca imaginou na vida. Hoje em dia a gente tem um negócio que é bênção de Deus, porque é um negócio realmente abençoado. O tamanho que ele ficou, a gente saiu de... cabiam 20 pessoas sentadas no restaurante antigo. Hoje em dia cabem 280. Então, assim, muitos funcionários, graças a Deus. E eu tenho certeza, assim, que é graças ao fruto da nossa união, do nosso trabalho. Cada uma tem a sua tarefa aqui dentro do restaurante. E hoje a gente só tem gratidão por tudo que a gente construiu até aqui. Não esperava que ficar assim, dar essa repercussão. Quando eu formei em engenharia civil, quando eu estava na faculdade ainda, eu amava minha profissão, apaixonada. Eu ia para o canteiro de obra e saía de lá assim, ó, com o coração cheio, grato mesmo, porque assim, era aquilo que eu, sabe, assim, eu amo fazer isso. Eu amo olhar a obra, amo medir, amo participar das inspeções que a gente tinha que fazer, né, para ver se as casas estavam sendo feitas corretamente. Mas chegou um momento em que eu percebi que o negócio estava crescendo muito e que eu seria parte importante do negócio da família. E que eu faria falta se eu não tivesse, porque restaurante dá muito trabalho. É um negócio que precisa de muita dedicação e muito trabalho braçal mesmo, de fazer compra, de cuidar de funcionário, de atendimento ao cliente. Então, assim, é um negócio que realmente precisa de muito. O nosso restaurante abre às 10h30, mas às 10 horas o buffet já está completo e já está posto. E os nossos colaboradores já estão almoçando, juntamente com a gente. Ah, e às 14 horas, almoçam todos novamente. O nosso buffet, ele é composto por mais de 70 variedades diferentes todos os dias. E como diria minha mãe, o segredo é óleo limpo, alho e sal. Mais nada. Pandemia a gente passou um arroxo, viu? A gente só não fechou porque a gente trabalha já com uma reservazinha, né, no banco. Aí tinha uma reserva que foi tudo. E eu não quis demitir ninguém. Os que eu podia demitir, na época, eram os mais necessitados. Eu fiquei com dó. Nós três, a gente sempre teve um pacto, que foi: a gente precisa ter um capital de giro, caso dê algum problema. Mas na minha cabeça, esse capital de giro para emergência seria: o restaurante pegou fogo, alguma situação com funcionário, ou alguma emergência, assim, desse tipo. Mas eu jamais, na minha cabeça, esperaria uma pandemia. A gente quase fechou, porque a gente estava, assim, abaixo do vermelho. A gente não podia servir refeição, o pessoal almoçar no restaurante. Então era só marmitex. E ou delivery ou retirada ali no portão. E não teve dispensa de funcionários. A gente segurou o máximo que pôde. E aí, graças a Deus, começaram, pode almoçar, mas com todas aquelas regras de distanciamento, álcool, máscara e etc. E então, foi outra coisa aí que é de Deus também, que a gente conseguiu superar essa e voltar à normalidade. E a gente, mesmo sem ganhar dinheiro, a gente estava colocando dinheiro no negócio para poder manter ele vivo. A gente manteve os nossos funcionários, pagava o salário deles, sem diminuir o salário, pagava para todo mundo e foi mantendo com esse nosso capital de giro.
E foi quando assim, ó, eu lembro direitinho que quando a gente usou o último dinheiro, falou assim, agora não tem mais de onde tirar, não tem como a gente manter os nossos funcionários com o salário deles. Foi quando começou a reabrir os negócios e foi começando a clarear. Então, assim, foi Deus também novamente que proveu a conta do dinheiro que a gente precisava para segurar o restaurante enquanto a pandemia durou. Eu, assim, sempre tive o sonho de ter filhos. E assim, as minhas 2 filhas são tudo pra mim. A gente formou uma família muito linda e eu sou apaixonada nelas, apaixonada no meu marido. E eu trabalho por eles hoje em dia. E eu brinco assim, que eu amo viajar. Então, assim, trabalho pra estar com eles e trabalho pra viajar com eles. Então, eu jamais ia imaginar que eu ia sair de Brasília, um adolescente, em Uberaba eu iria encontrar um marido, formar minha família, ter filhos. Então, hoje, tudo que eu tenho está aqui, tudo que eu preciso está aqui nessa cidade. Eu tinha medo de montar o restaurante. Podia ter talvez montado em Brasília, mas acho que o destino me mandou para cá. Que se tivesse montado um restaurante lá em Brasília, tivesse dado certo igual aqui, teria ficado lá, né? Não sei. E hoje em dia, ver o que a gente passou é muito gratificante. Eu falo tanto da gente ter conseguido conhecer pessoas durante essa jornada e também os bebezinhos da Dindinha, não tem nem o que dizer. É uma dádiva. Isso, a vida hoje é só viver o momento para mim. Como a minha mãe sempre falou, não olha para trás, corre e não olha para trás. Hoje, graças a Deus, estou super realizada em todos os sentidos. Parece que a gente estava brincando com o destino, sabe? Era uma coisa muito incerta, que a chance de dar é 50-50, né? A chance de dar certo existia, mas a chance de dar errado existia também. Começou dando errado, mas aí a gente vamos e trabalha e até fazer dar certo. A nossa mãe é uma pessoa muito guerreira. Isso aí. Não tem nem como negar. E ela é um exemplo. Então, a gente acaba se espelhando em muitas coisas. A mensagem que eu deixo é, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, lá na frente ela vai fazer sentido para você. Então, você tem que dar graças a Deus por isso e por todas as pessoas que passaram no seu caminho. Então, não abaixa a cabeça, segue em frente, porque hoje em dia a gente só tem a agradecer, tanto a Deus quanto a todas essas pessoas que fizeram parte da nossa história, tanto de colaboradores quanto clientes, fornecedores, todas as pessoas. Então, é isso que eu deixo, o sentimento é gratidão. Essa é a nossa casa, essa é a nossa história.